E aí, turma, tudo certo com vocês? Na aula de hoje estarei resolvendo os exercícios da semana 4 do PET volume 5. Sem enrolação então, bora lá. No primeiro exercício fala o seguinte: considere a reação de substituição. Aí pergunta pra gente essa reação aqui. Se na reação o iodeto de metila, que é isso aqui, pessoal, ó, iodeto de metila, certinho? For substituído por iodeto de etila, qual que vai ser o produto da nossa reação? Então, pessoal, o exercício falou o seguinte: falou que é uma reação de substituição e falou pra gente, apresentou pra gente essa reação aqui, né? Que é uma reação de alquilação, certo? Por que é uma reação de alquilação? Porque aqui, ó, a gente tem um radical alquil, certo? E aqui a gente tem um halogênio. Então, esse composto aqui, ó, é um haleto orgânico, certo? Reações com haletos orgânicos são reações de alquilação, beleza? Certinho? Então, o exercício que é só que a gente muda uma coisa nessa reação aí, que a gente muda esse haleto orgânico. Em vez de ser o iodeto de metila, que é o iodeto de etila, que é, a gente vai estar acrescentando mais um grupo CH2 ali, certo? Isso aqui é o radical etila, concorda comigo? Então esse aqui é o iodeto de metila, de etila, ok? Então, a gente precisa estar reagindo aqui o benzeno com o iodeto de etila e a gente precisa estar vendo qual produto que vai ser formado. Vamos fazer isso? Primeira coisa, o que a gente precisa fazer, pessoal? A gente sabe que vai estar essa reação de substituição, ela forma um hidrácido e a gente forma também um composto aromático ramificado, certo? Então, esse hidrogênio aqui, turma, ó, ele se liga a esse halogênio aqui. Essa ligação química aqui é quebrada, essa aqui também é quebrada, certo? Então, a gente vai estar formando ali o HI. O HI, ele é um subproduto da reação de alquilação. Ok, turma? Aí, quando tiver a saída desse hidrogênio, esse grupo aqui, ó, etila, ele entra, todo esse grupo aqui, ó, ele entra aqui, ó, certo? Então, o CH2, ele se liga aonde saiu o hidrogênio, substituindo, certo? Por isso que a gente fala que é uma reação de substituição. Então, é só representar aí o anel benzênico, certo? E aqui a gente põe o radical etila, CH2, CH3, certo? Qual que é o nome desse composto aqui, turma? É um etil, certo? Isso aqui é um benzeno, não é? Então, esse composto aí é um etilbenzeno, certinho? Olhando as alternativas lá, a gente vê que a alternativa correta é a letra C, certo? Que é a reação de... Então a gente vê que a reação de alquilação do benzeno, mais especificamente uma reação com o iodeto de etila, a gente tem a formação do etilbenzeno, certinho? Bora então para a questão 2. Questão 2. Na questão 2 é dada a reação. Aí deu para a gente essa reação aqui. A reação de sulfonação do benzeno é classificada como uma reação de... Letra A, é uma reação de adição, turma? O que a gente sabe sobre as reações de adição? A reação de adição é quando uma molécula é meio que adicionada à outra. Então a gente tem a formação de um único produto. A gente está observando a formação de um único produto, pessoal? Não, né? A gente tem a formação aqui desse composto sulfônico aqui e a gente tem a formação de água. Então a gente tem a formação de dois produtos, tá certo? A água é classificada como subproduto, mas a gente tem a formação de
dois compostos ali. Então, não é uma reação de adição. Então, a gente pode eliminar a letra A e a letra B, tá certo? Depois, na letra C, fala a reação de condensação. A gente não viu reação de condensação, então elimina. Nem também reação de eliminação, tá certo? Então, a letra D também a gente elimina. E sobrou para a gente a letra E, reação de substituição. Vamos ver se é uma reação de substituição, turma? Vamos analisar a reação, o que aconteceu. Aqui a gente tinha um hidrogênio. Esse hidrogênio, ele se ligou ao oxigênio aqui, ó, certo? Essa ligação foi quebrada e essa ligação aqui também foi quebrada. Então, isso formou a água, H2O, certo? Depois, esse grupo sulfônico aqui, ó, ele entrou substituindo o hidrogênio, ó, tá certo? Então, formou esse composto aqui, tranquilo? Então, a gente viu que é realmente uma reação de substituição, onde o hidrogênio ele foi substituído por esse grupo aqui, tranquilo? Então, a letra questão 2 é realmente a letra E, que diz para a gente que essa reação é uma reação de substituição. Bora então para a questão 3. Questão 3. Na questão 3 pede para a gente estar completando as reações que nos foi apresentada. Aí apresentou para a gente uma reação de alquilação e apresentou para a gente uma reação de acilação. Vamos lá, turma. Essa reação aí é bem fácil. Como que é uma reação de alquilação? Esse hidrogênio ele vai se ligar ao halogênio do haleto orgânico, certo? Essa reação, essas ligações elas são quebradas, certinho? Então a gente vai ter a formação ali de um hidrácido halogenado, que é o HCl. Depois, o hidrogênio ele vai ser substituído por esse grupo aqui, ó, esse grupo metil. Então, esse metil aqui, ele se liga aonde saiu o hidrogênio. Então, a gente vai ter ali a formação do metilbenzeno, também chamado de tolueno. Certinho, turma? Bem tranquilo, né? E uma reação de acilação? Reação de acilação também é bem fácil. O hidrogênio ele se liga ao halogênio aqui, que é o cloro. Essas ligações aqui são quebradas. Então a gente vai ter a formação também de um hidrácido halogenado, que é o HCl. Certo? E agora? É a carbonila que vai estar substituindo, vai estar se ligando ao carbono, onde o hidrogênio foi substituído. Tá certo? Então, esse carbono aqui, ó, ele se liga a esse ponto ali. Então, está representando isso aí. Aqui está meio apertado, vou apagar esse HCl aqui, vou colocar ele aqui embaixo. Então, a gente representa o anel benzênico. Todas as ligações como estão. E aqui a gente substitui o hidrogênio pelo esse grupo ácido aí. Então aqui a gente tem a carbonila e ligado à carbonila a gente tem um CH3. Tranquilo, turma? Certinho? Então a gente viu a reação de alquilação e a gente viu a reação de acilação. Belezinha? Bora então para a questão 4. Questão 4. Fala que o benzeno, embora seja um excelente solvente orgânico, é desaconselhável seu emprego como tal, por ser cancerígeno. Por isso, usa-se com mais frequência seus derivados, por serem menos agressivos e, além disso, poderem servir como matéria-prima para outras sínteses, certo? Para outras reações. O esquema de reação abaixo mostra o caminho para a síntese de um dos seus derivados.
Aí a gente tem a reação do benzeno com um haleto orgânico ali, certo, pessoal? E o exercício quer que a gente faça o quê? Aí fala que a equação representa o processo de preparação de ácidos carboxílicos com o aumento da cadeia carbônica. Aí na letra A, aí a gente precisa estar analisando o composto X que ele vai ser formado, tá certo, pessoal? Então, antes de analisar as alternativas, vamos ver qual o produto que vai ser formado dessa reação aqui. Primeira coisa é identificar que tipo de reação que é essa, pessoal. É uma reação de um composto aromático com um haleto orgânico. Por que é um haleto orgânico? Porque aqui, turma, a gente tem um radical alquil. Esse radical alquil está ligado a um halogênio, que é o cloro. Então, esse composto aqui é um haleto orgânico. Certo? Então, uma reação de um anel benzênico com haleto orgânico é uma reação de alquilação. Então, vamos escrever aqui. Essa reação aí vai ser uma reação de alquilação. Certinho? Agora a gente já sabe como prosseguir. Então vamos determinar esse produto X aqui que vai ser formado. Então vamos selecionar um hidrogênio do anel benzênico para estar reagindo. Vamos selecionar esse hidrogênio aqui, ó. Certo? Lembrando que todos os vértices, turma, do anel benzênico, eles têm hidrogênio, né? Porque a gente sabe que no anel benzênico as duplas elas são alternadas. Tranquilo? Então, essa bolinha aqui a gente pode representar ela da seguinte forma. Sim? Dupla simples, dupla, simples, dupla. Certo? Então, se vocês olharem aí, a gente está vendo que cada carbono aqui, ó, está fazendo 3 ligações. Então, eles vão precisar fazer cada um uma ligação com hidrogênio para completar o seu octeto lá. Ok? Então, a gente selecionou esse ponto aqui para reagir, esse hidrogênio. Então, como que vai ser essa reação aí? Esse hidrogênio, turma, ele se liga ao cloro, certo? Essas ligações são quebradas. Depois, então a gente vai ter a formação de um subproduto, que é o HCl. Depois, o que vai acontecer? Vai acontecer, turma, que esse grupo aqui, ó, isopropil, ele vai estar se ligando a esse ponto onde saiu o hidrogênio, tá certo? Então vai ser esse carbono aqui que vai ser ligado, tá certo, pessoal? Porque ele perdeu a ligação com o cloro aqui. Então ele vai compensar a sua ligação se ligando a esse ponto aqui. Então vamos representar isso aí. Vamos utilizar a caneta preta mesmo, fica melhor. Então, a gente tem lá o anel benzênico. Certo? Aqui vai se ligar esse carbono aqui. E ligado a ele vai ter 2CH3. Certinho, turma? Os anéis benzênicos eles estão desproporcionais aí, tá, turma? Reparem não. Porque desenho muito mal. Mas o produto que vai ser formado vai ser esse aqui. Tá certo? Esse HCl é só um subproduto da reação. Aí fala pra gente, agora a gente já pode analisar as alternativas, né? Que a gente já tem o produto que vai ser formado ali. O composto X ele é um hidrocarboneto aromático, turma. O que é um hidrocarboneto aromático? É aquele composto que ele é formado somente por carbono e hidrogênio, tá certo? A gente está vendo isso, né, turma? Aqui ele é aromático porque tem um anel aromático aqui, tá certo? Um benzeno. E aqui a gente tem uma ramificação, tá certo? Que também é formado só por carbono e hidrogênio. Então, sim, turma, esse composto aqui, ó, ele é um
hidrocarboneto aromático. Certinho? Por que é tomando? Por que é um hidrocarboneto aromático? A gente tem um anel aromático aqui, um anel com duplas alternadas, e aqui aqui não é porque é anel aromático não, aqui é só uma ramificação, tá certo? Ele é aromático porque tem esse anel aromático aqui, isso aqui é uma ramificação, o composto é formado por apenas carbono e hidrogênio, então por isso que é um hidrocarboneto, tranquilo? Na letra B, então a letra A está certa, né? A gente acabou de ver isso. Na letra B, fala que é um composto típico de acilação de Friedel-Crafts. A gente viu que essa reação não é uma reação de acilação, é uma reação de alquilação, tá, turma? Então a letra B, ela está incorreta já. Na letra C, fala que o composto C é um cloreto de alquila. Vocês estão vendo algum cloro nessa estrutura aqui? Não, né? Então, esse composto aqui não é um cloreto. E na letra D, fala que o composto é um fenol. Vocês estão vendo alguma hidroxila ligada ao anel aromático, turma? Não tem, né? Então, não é um fenol. Então, a única alternativa para a questão 4 é a letra A, que fala que o composto é um hidrocarboneto aromático. Tranquilo? Bora então para a questão 5. Questão 5. Na questão 5, pessoal, deu essas três reações para a gente e fala para a gente determinar os produtos que vão ser formados, tá certo? É uma questão extremamente fácil, né? Então vamos lá. Primeira reação, turma, é uma reação de um anel benzênico com um aleto orgânico, tá certo? Aqui um radical alquilo, aqui um halogênio. Então esse composto aqui é um aleto orgânico. Que tipo de reação que é essa, pessoal? É uma reação de alquilação, beleza? Como que acontece uma reação de alquilação? Uma reação de alquilação, ela se prossegue da seguinte maneira, como a gente já viu anteriormente, ó. O hidrogênio ele vai estar se ligando ao halogênio, essas ligações aqui elas são quebradas, certo? Então a gente forma ali o HCl como subproduto, e esse radical aqui, que no caso aqui é um radical metila, ele vai se ligar onde saiu o hidrogênio. Então, a gente vai ter a formação de um tolueno lá, que é esse composto aqui. Beleza, turma? Bem tranquilo, né? Não tem erro não. Vai representar aqui que se ligou lá, certo? E essa outra reação aqui, turma? Que tipo de reação que é essa aqui? É uma reação de substituição também, né? É uma reação, mais especificamente, uma reação de nitração, porque tem uma reação com ácido nítrico. A gente pode estar escrevendo o ácido nítrico dessa forma aqui, ó. Fica mais fácil para a gente reagir aí. Pode representar o OH ligado a um NO2, certo? Que é a mesma coisa lá do HNO3. Então, como que essa reação ela vai estar acontecendo? O hidrogênio ele vai estar se ligando a esse oxigênio aqui, ó. Essa ligação quebrada, essa aqui é quebrada também, certo? Então a gente vai ter a formação de subproduto ali que vai ser a água, H2O. E o que vai acontecer com o grupamento nitro, NO2? Ele entra substituindo o hidrogênio que saiu, né, turma? Então, entra aqui ó, o NO2. Então a gente tem a formação do nitrobenzeno. Então aqui entrou o NO2. Certinho, turma? E por fim, a gente tem a reação de um benzeno com um Cl2, que é uma substância simples, certo? Halogenada, concorda comigo? Formado por apenas um halogênio, um único elemento químico. Então, essa reação aí é uma reação de halogenação. Como que a reação de halogenação ela se prossegue? Muito simples. Vamos representar esse cloro aqui como sendo
Cl ligado a Cl, certo? Aí, um cloro, turma, ele vai estar se ligando a um cloro. Essas ligações aqui, elas são quebradas. Pronto, a gente tem a formação de um subproduto que é um hidráxido halogenado, HCl. E sobrou para a gente um cloro. Esse cloro, ele se liga aonde saiu o hidrogênio, substituindo o hidrogênio, ok? Então a gente vai ter a formação do clorobenzeno. Que é esse composto aqui. Ok, turma? Então as reações de halogenação também elas são bastante tranquilas. Belezinha? Ficou alguma dúvida em alguma coisa, algum exercício? Se ficou alguma dúvida, peço que vocês me mandem mensagem no WhatsApp e tirem suas dúvidas. Até a próxima aula então e valeu!